Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você nesse tema que nós estamos vivendo aqui, que chama-se Sem Limites. Não há limites para Deus operar. Se tem algo que Deus quer ativar no meu coração, no seu coração, é essa fé. Tem dois ingredientes que não pode faltar na nossa vida: fé e amor. Você pode repetir? Fé e amor. Vou falar um pouco disso no final, mas você precisa ter essa consciência. E hoje as canções vieram exatamente para liberar isso sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos cheios de fé e de amor, muitas coisas acontecem na nossa história, na nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui uma experiência, do povo de Israel, quando eles são levados a tomar posse de uma terra prometida. Nós vamos fazer uma analogia para o nosso momento que nós estamos vivendo, esses dias da nossa vida. Eu creio que Deus está levando você a viver e tomar posse de uma terra que emana leite e mel. Amém? Só que tem uma narrativa aqui para nós aprendermos um pouco, que eu creio que é muito importante. Lá no livro de Números, capítulo 13. Tirar o som aqui do meu celular. Pronto. Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Você pode repetir comigo? Terra que eu dou. Olha só que interessante. Tem coisas que o Pai já nos deu. Eu quero que você preste atenção quando você lê as Escrituras acerca das promessas que Deus libera sobre a sua vida. Tem coisas que nós estamos pedindo para Deus que Ele já nos deu. Faz sentido isso, não? Você reparou que muitas vezes nós estamos buscando coisas, pedindo coisas que já é nossa. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a paz é uma promessa que Deus já nos deu. E nós vivemos sempre dizendo: eu estou sem paz, perdi a paz. Mas a paz é sua. Amém? Está claro isso? Eu queria que você olhasse com esses olhos. O Pai literalmente nessa tarde, de madrugada, hoje na live, quem me acompanhou na live, o Pai deixou muito claro para o meu coração algumas coisas. Quando o Pai fala assim: desvenda os meus olhos. Por que é para desvendar os meus olhos? Porque antes eu via e agora eu não estou vendo. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ou seja, eu sei que existem maravilhas e eu preciso pedir para que Deus venha desvendar os meus olhos. É interessante isso. Ou seja, quando eu peço ao Pai para Ele desvendar os meus olhos, porque eu sei que existem maravilhas que eu não estou vendo. E eu quero ver. Amém? No domingo, lá no Encontro Vida Vitoriosa, corremos o risco de não voltar no domingo. Foi ou não foi? Que gente fominha de Deus. Tinha gente que não queria mais sair daquele lugar, porque o ambiente estava tomado. Ou seja, Deus desvendou os nossos olhos. Foi isso ou não foi? Primeiro, para o meu coração, teve um momento que eu só queria chorar. Foi tão gostoso, é indescritível, não dá para colocar em palavras o que nós vivemos nesses dias para a glória de Jesus. Então, envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos antepassados. Aí dá aqui toda a lista dessa tribo aqui. Eu pulo lá com você lá para o verso 17. Ele deu toda aqui a lista das 12 tribos aqui que foram espiar a terra, foram enviados. Aí no verso 17 diz assim: quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e o seu povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos. Sejam o quê? Corajosos. Lembrando que eles estavam indo ver uma terra que o Senhor já havia dado para eles. Olha que interessante. Fica a dica para o meu coração, para o seu coração. Quando você for diante de um propósito,
debaixo de uma promessa de Deus, já vá com a certeza que a vitória é sua. Eu costumo dizer e ensinar para os irmãos aqui, por exemplo, quando você pega vai buscar um exame, fez um exame e vai buscar o exame no laboratório, você não vai buscar um resultado, você vai buscar um testemunho. Grava isso, repita isso para as pessoas. Crie um hábito. Eu tenho um amigo meu que deve estar assistindo aqui, o seu Wagner, a dona Cleusa, que foi curado de um câncer por volta do meio de 2017, 2018 aproximadamente. Ele periodicamente vai no hospital AC Camargo. Então, toda vez que ele vai, depois ele me manda uma mensagem e fala, pastor, estou voltando porque eu fui buscar um testemunho. Amém? Então, eu peguei o exame, agora eu vou ver, eu estou com medo. Não, peraí. Aqui eu tenho um testemunho na mão. Tem o quê? Testemunho. Você está profetizando, declarando que vai acontecer. Que é um elemento que a gente vai trabalhar aqui hoje, pela graça do Pai, como a gente falou hoje na live, hoje pela manhã, sobre o medo. O Pai vai literalmente nos capacitar a vencer o medo. E Ele já liberou. Olha só, nas Escrituras existem mais de 360 citações que são mandamentos para nós vencermos o medo. Olha que forte. É uma citação por dia. Olha, Miriam, que forte. Uma citação por dia. Não temas, não tenha medo. São 365 aproximadamente de citações na Bíblia que o Pai já sabia que o inimigo ia usar essa situação para tentar nos paralisar. Amém? Então, você vai diante de uma situação pelo qual você já sabe que a vitória é sua. Diga comigo, a vitória já é minha. Em nome de Jesus. Amém? Então, era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram a espiar a terra. Estou vendo aqui no verso 21. Eles subiram para espiar a terra desde o deserto até do deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde haviam Aimã, Sesai, isso aqui é o nome para o Ismael ficar lendo, né? E Talmai, Jesus amado, descendentes de Anak. Ora, de Anak aqui está, né? Aqui é Anak. Está Enac no seu? Aqui está Anak. Pelo menos no meu está. Como é que está ali? Anak. Se está Enac, pode deixar Enac no seu mesmo, não muda não. Caminhando aqui. Ora, Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. Olha só, 2 deles carregavam o cacho pendurado em uva em uma vara. Eu trouxe para você aqui, exato, que estão curiosos para saber o que tem aqui, né? As mulheres não tiram os olhos daqui, ó. Eu ganhei, aí eu lembrei disso ali agora, é muito lindo isso aqui. Um pastor amigo meu, que é o da Maná Church, aqui de São Bernardo, só de presente para você. Pronto. Ele me deu, profeticamente, dizendo que nós viveríamos esse tempo. Aqui no meio um cacho de uvas, carregado por 2 homens. Ele fez esse ato profético comigo, um tempo atrás, e me deu. Eu estava ali sentado, veio na minha mente, eu corri para achar nas caixas nossas lá, e está aqui. É um cacho de uvas, carregado por 2 homens. Isso simboliza que nós já entramos na terra prometida, e vamos viver, estamos vivendo essa realidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Jesus! Então, conforme havia sido dito, era uma terra que mana leite e mel. É uma terra frutífera, né? Então, esses cachos de uva eram tão grandes, como vocês estão vendo aqui, que precisavam de 2 homens para carregar numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado o Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali.
Olha que lindo isso. No meu coração produziu um efeito profético. Eu sei que está chegando um tempo na sua vida, meu irmão, minha irmã, de abundância. Isso em todos os sentidos. Abundância de alegria, de prazer. É tão maravilhoso você estar tomado de um ambiente no seu coração de satisfação, de estar saciado. Isso é poderoso. Então, caminhando aqui, ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Agora, olha que interessante. Aí vem ali o relatório, né, dessa expedição. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Toda vez que o Pai dá uma promessa para você, toda vez que você está numa missão, vai aparecer as dificuldades. Vai aparecer algumas dificuldades que são aparentes, que na verdade não são. Porque aqueles que estão ao seu redor vão dar muitas vezes um relatório negativo de algo que não está acontecendo. Toda vez que você se levantar com um projeto, com um propósito, vai aparecer aquela, isso aí não dá, é difícil, eu já tentei. Acontece na sua família isso, não? Às vezes, no trabalho, em qualquer situação, quando você lança um desejo, uma vontade, algo que vai dar um upgrade na sua vida, na sua história, sempre vai aparecer alguém para falar algo negativo. Por exemplo, na saúde, se aparece uma dor, meu vizinho morreu disso. Corre para ver. É ou não é? Hã? Corre. Não, olha, ontem, meu vizinho foi internado, morreu com essa situação. Pronto, a pessoa fica desesperada. Eu já vi gente se internar sem nada. É verdade ou não é? Por quê? Olha só, o medo sempre vai atrair informações necessárias para legitimar a sua existência. Tem muitas enfermidades que estão na nossa cabeça. Contei aqui no domingo, acordei uma das noites lá com um caroço aqui, ó, na garganta. Falei, Senhor, isso aqui não é meu. A hora que eu orar, desaparece. Deitei e dormi, acordei tranquilo. Tinha quase 8 pessoas lá, que nós oramos, com problema na garganta e com um caroço na garganta. Algumas. Se eu ficasse, ai Senhor, deve ser câncer, meu Deus, misericórdia. Tão novo, tão bonito, tão... Estou no auge da minha vida, Senhor. Comecei agora a minha história. Misericórdia, Pai. Gente, não dá tempo. Eu estou brincando com você, mas é sério. A primeira coisa que acontece é a nossa reação. O que nos derrota não são os problemas, mas são as nossas reações diante deles. Ou seja, nós precisamos partir do ponto que nós temos o poder de Deus na nossa vida e temos que agir a partir desse poder que eu vou falar já para você aqui, para nós avançarmos no nome de Jesus. Então, eles foram espiar a terra, começou aqui o relatório, eu preciso correr, eu quero ser pontual aqui com vocês. Então, verso 26, lá do capítulo 13, eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório eles e toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual nos enviasse, onde fluem leite e mel. Aqui estão os frutos dessa terra, dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquitas, os anaquins, os amalequitas, vivem no Neguebes, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Todos esses elementos que estavam falando aqui estavam falando sobre gigantes.
Olha só, eles nunca lutaram, a história diz que eles nunca lutaram contra os gigantes. Mas na cabeça deles tinham gigantes. Pode ver, você encontra irmãos e fala assim, como é que você está, irmão? Na luta. Matando um leão todos os dias. Amarrei um hoje, matei um hoje, amarrei para amanhã. A gente começa com uns discursos que parece que vai nos impressionar. É verdade ou não é? Vocês já viram gente assim? Perto de você? Que está tão perto que mora dentro de você? Uns discursos que, gente, que não leva ao resultado que Deus quer. Tem gente que só está cansado o dia inteiro. Mas comeu, se vestiu, tem casa, tem carro, tem filhos, viaja, faz tanta coisa, mas está sempre cansado. É verdade ou não é? Eu conheci pessoas que sempre estavam pedindo férias. Eu preciso tirar férias. Preciso tirar férias. Vamos descansar na eternidade. Amém? Mas vamos tirar férias também, lógico. Eu não vejo a hora. Deixar o Ismael aí trabalhando. Bom, nós temos que paralisar esses discursos. Nós temos que ajudar uns aos outros. Certo, Vagnão? Ajudar. Com todo amor e carinho, falando, irmão, muda esse discurso, querido. Minha irmã, muda esse discurso. Outro dia, com todo amor e carinho, não vou citar que a pessoa deve estar me assistindo. Outro dia eu falei para uma pessoa com todo amor e carinho, uma pessoa que eu amo, nem é membro da comunidade aqui, mas eu falei, era uma mulher, eu falei assim, minha irmã, por favor, muda o seu discurso. Você tem tudo. A sua realidade é o sonho de muita gente. Eu vou repetir. Essa frase quem falou foi o pastor Adilson, lá da comunidade de Mauá. Ficou eternizada essa frase no nosso coração. A sua realidade é o sonho de muita gente. Amém? Você pode dizer para o seu irmão isso? A sua realidade é o sonho de muita gente? Não vai reclamar mais. Em nome de Jesus. Está claro isso? A sua realidade é o sonho de muita gente. Então, esses homens deram esse relatório, né? Liberaram essas informações. Aqui no verso 27, eles vão relatando todos esses fatos. Verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Porque Caleb trouxe à memória, sabe o quê? A promessa que ele recebeu lá no início. Vocês vão para uma terra que eu estou te dando. É tipo assim, Deus está falando assim, eu estou vendo o começo e já sei o fim. O fim é a vitória. Amém? O fim é a vitória. Então eu queria que você tomasse posse disso pela fé e fosse comigo, só um pouquinho mais para frente, e onde nós vamos entrar num assunto que vai mexer no seu coração de uma maneira sobrenatural. Então esses homens avançaram, continuaram ali naquela peleja, lá no capítulo 14, o verso 4, que começou uma murmuração, começou reclamação, começou tantas coisas. E disseram uns aos outros, escolhemos um líder e voltaremos para o Egito. Olha só, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra. Sempre haverá aqueles que vão se levantar numa atitude de fé e dizer, nós vamos avançar. Amém?
Pode ser que Deus levante você hoje como um Josué e Calebe. Quantos querem ser Josué e Calebe aqui? Deixa eu ver. Deus quer levantar você no seu bairro, na sua região, onde você estiver, como um Josué e Calebe. Alguém que dá a resposta para o povo. Aonde você estiver, você seja a resposta. Aonde você estiver, você seja aquele instrumento de fé. Irmãos, eu estou dizendo aqui, não é só na igreja não, é em qualquer lugar, é na célula. Se está lá na célula, está um zum, para. Deus está nos levando para uma terra prometida. Tem que ter aquele que se levante e faz calar. Amém? A incredulidade. Eu me lembro muito bem que quando o Pai, pela sua misericórdia, começou a nos dar essa graça de se mover nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, se levantou muitas situações. Muitas. Parece legal, né? Parece simples, né? As pessoas fazerem o bem. Acredite, o inimigo sempre vai levantar pessoas para fazer você desanimar. Mas estamos debaixo de uma promessa. Quem tem promessa não desanima. Amém? Amém? Então, caminhando. Então, verso... Cadê? 6, 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorreram para espiar é excelente. Ela é o quê? Excelente. Deus nunca vai te dar algo para te prejudicar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Olha que forte isso. Essa é a convicção que nosso Pai é um Pai bom. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, nem tenham medo. Não tenham o quê? Medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Eu já imaginei a cena, eles comendo, aqueles gigantes arrancando. Já comeu aqueles, como é que chama aqueles frangão grande que tem no Natal? Chester, peru. Meu, não tem coisa mais gostosa de tirar. Nós temos uma tradição na nossa família, também de, todo ano a gente põe o bicho na mesa assim, né? Pernil, aqueles negócios todos lá. E a gente tira uma foto oficial, todo mundo com a boca. É mais ou menos, quando daqui a pouco não tem mais nada ali. O negócio, o devorador passa ali, sobra nem para contar a história. Nós somos devoradores nesse sentido, né? Então, verso 9. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção deles já se foi. Olha só, eles perderam a proteção, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mais uma palavra aqui, mais uma promessa. São 365. E é aqui que eu quero caminhar para o final com você. Quando você está numa missão, se tem uma coisa que você não pode ter, é medo. Não pode ter o quê? Medo. E não ouça, não dá ouvidos para as coisas negativas. Amém? Não dê ouvido. Vamos falar aqui agora. Duas coisas nós precisamos ter no nosso coração: fé e amor. São duas situações pelo qual tem que fluir na vida de um crente. Esses ingredientes precisam estar na vida de qualquer crente. Se é crente, precisa ter fé e amor. Você pode repetir comigo? Fé e amor. Falando sobre fé, está lá em Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está numa missão, você precisa de fé para que você possa agradar a Deus. Hebreus 11:6 e 1 Coríntios 13:13, que fala do amor, que o amor nunca acaba. E o maior dos dois é o amor. Então,
Fé e amor caminham juntos. A fé nos conecta com a questão do poder, né? Ou seja, pela fé você vê o poder de Deus agindo. É pela fé, no nome de Jesus. E o amor representa a questão do caráter, porque fé, poder e caráter caminham juntos. Isso é muito importante você entender. Tanto o poder como o caráter são necessários para sermos completamente eficazes nessa vida com Deus, como Deus planejou para nós. Eles nunca foram destinados a ficar separados. São duas pernas em que nos apoiamos. São dois lados da mesma moeda. Já que o caráter deve ser sempre o veículo em que o poder é transportado. Amém? Deus libera um poder para você. Autoridade, ousadia e fé. E você vai ter caráter para manter isso. Não para usar a seu favor. Presta atenção nisso. Podemos não ter caráter e usar o poder ao nosso favor, para tirar proveito da situação. É muito forte. Por isso que as pessoas sempre estão trazendo as atenções para si mesmas. Sabe por quê? Porque querem usar o poder sem caráter. Por isso que eu falo, quando alguém vem falar para mim, pastor, eu já tive em várias igrejas que as pessoas, eu quero receber essa unção, eu quero poder. Eu falei, para quê? Você está disposto a dormir pouco? Você está disposto a estar disponível para orar pelas pessoas? Ou você quer poder para dormir? Quando as pessoas ligarem para você, você não está disponível. Quando as pessoas mandarem mensagem, você não responde. Poder gera responsabilidade. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado? Poder gera responsabilidade. Amém? É por isso que nas empresas, nos trabalhos aí fora, ninguém dá autoridade para quem é mole. Para quem não quer trabalhar, não, só quer um emprego. Vai ficar sendo o terceiro carimbador a vida inteira. É verdade ou não é? Então, Deus dá poder para quem tem responsabilidade. Caminhando, no nome de Jesus. Então, nós temos um mandamento, olha só, nós temos um mandamento que aparece muitas vezes nas Escrituras, que é o não temas. 365 vezes aparece na Bíblia. E por conta disso, olha que interessante, o nosso inimigo, ele sabe, olha só, ele usa exatamente o contrário, para quê? Para nos paralisar. Pode ver, a fonte de todas as situações pelo qual as pessoas sofrem está vinculada ao medo. Está vinculado ao quê? Ao medo. Fica ligado nisso, porque isso aqui vai mexer com o seu coração. Então, nós temos um mandamento, né, que é não tenha medo. Não deveria nos surpreender que essa ferramenta, né, tão numerosa, o poder das trevas tem como alvo o nosso próprio, como é que chama? Com um propósito supremo, mover ao contrário disso. Então, as trevas atuam de uma maneira para gerar medo. Olha que interessante. Pega esse seu coração que eu vou falar bem tranquilo. Ao invés de nós termos medo, né, das trevas, mover em amor nos leva às trevas terem medo da gente. Vocês vão ver isso aqui, tá? Que vai literalmente liberar o amor de Deus. O medo paralisa. Todos nós sabemos disso. Com isso, nós perdemos o nosso senso de equilíbrio, distorcendo a forma como caminhamos. O medo geralmente começa com uma ideia ruim, que nos leva a tempos, né, estar considerando isso. Ou seja, é uma ideia ruim que entra no nosso coração, a gente fica considerando, a gente leva tempo para tratar do assunto. E o medo vai nos paralisando. É o efeito RAM. Vocês devem ter visto eu falar sobre isso.
Se você pegar uma rã e jogar numa panela quente, ela pula. Mas se você pegar uma rã, colocar numa panela fria, com água fria, e você vai esquentando, 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 ela morre cozida. Estão entendendo? Então, quando surge qualquer situação que quer trazer você fora, tirar você do equilíbrio, imediatamente você tem que tomar providência. Uma amargura, um ressentimento, qualquer coisa que aconteça, tome providências urgentes para eliminar. Porque o medo não vai ter como se esconder. Amém? No nome de Jesus. E aqui a frase que eu quero liberar para o seu coração é: não faça parceria com o medo. Não concorde com ele. E a nossa boca, muitas vezes, é fácil falar: eu estou com medo, eu estou com medo. A gente não fala isso? Não faça parceria com o medo. Reconhecer que tais pensamentos não têm lógica, raramente nos ajuda a lidar com eles. Porque tem situações que não têm lógica. Você fala: mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou refém disso? Por que eu estou paralisado nisso? Não tem lógica. Então, imediatamente você tem que discernir que o medo é espiritual. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Amém? Ganhe essa ideia no seu coração. O medo é espiritual. Se aparece o medo, você tem que ver qual que é a origem dele. Tudo tem uma origem. Você pode repetir comigo? Tudo tem uma origem. Amém? E nós temos que tratar com os problemas na raiz. Então, o medo, muitas vezes, é um espírito. Em outras palavras, existe uma presença maligna, muitas vezes, envolvida, acrescentando poder ao medo, para que, à medida que concordamos com ele, ele possa matar, roubar ou destruir. E olha que forte isso, o medo confunde. Quanto mais eu ouço o medo, mais eu fico confuso com o que Deus prometeu para a minha vida. Você vê crentes confusos. Uma hora eu tenho um propósito, outra hora eu não tenho um propósito. Uma hora eu tenho missão, outra hora eu não tenho missão. Não, eu fui chamado, não fui chamado. Por quê? Porque o medo faz isso. Olha como é forte isso. O medo confunde, ao ponto das pessoas esquecerem o que Deus fez na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor não têm fim e ela se renova a cada manhã. O medo nos impede de voltar nas promessas de Deus. O medo nos impede de lembrar o que Deus fez da minha vida, da minha história. Faz sentido isso, irmãos? Olha, surge uma situação, a primeira coisa que a gente fala: ai, Deus me abandonou. Ai, eu estou sozinho. Não. Faz como eu faço. Eu vou lá no Salmo 37, eu abro. Uau, ele está aqui ainda. Ele não mudou. Você vai lá em Malaquias 3, ele fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ele continua sendo o mesmo. Os homens vão mudar, mas Deus não muda. Amém? Os homens vão criar narrativas negativas, mas Deus não muda. E outra coisa que eu quero deixar para o seu coração, meu irmão, que é tão forte isso, tem sido para a minha vida. A opinião das pessoas a seu respeito não muda a opinião que Deus tem a seu respeito. Eu vou repetir. A opinião que as pessoas têm a seu respeito não muda a opinião que Deus tem a seu respeito. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Amém? O Senhor é que sabe os pensamentos a seu respeito. Ah, falaram isso de mim. O Senhor é que tem os pensamentos a meu respeito. Eu durmo, em paz me deito, durmo, ronco e acordo no outro dia. Amém? E para encerrar aqui, pessoal do louvor, pode chegar. Se prepare. O que vai acontecer agora eu não sei. Mas vai acontecer algo poderoso. Amém?
Se eu cair na armadilha do medo, esqueço o que Deus me ensinou e perco de vista as ferramentas que Ele já me deu. Não posso concordar com o medo. O medo tem um efeito cegante. Por incrível que pareça, eu posso até chegar ao ponto de não me lembrar do que Deus fez na minha vida. O medo pode ter sucesso apenas se ele tirar a minha atenção de Deus e colocar em mim mesmo. Isso aqui é forte. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, o medo começa a ter sucesso. Porque ele me tira de olhar para Deus. Pode ver, quando as pessoas com um discurso, porque ninguém me ligou, eu estou assim, teu assado. O medo entrou e tirou a pessoa do foco. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha que forte. Tem louvor aí cantando aí. Estão dando uma dica para Simone ali, tem alguma música aí. Vamos lá. O medo não vai nos paralisar. Amém? Porém, o medo é facilmente derrotado. 1 João 4,18. Pega aí, 1 João 4,18. Anote esse texto. Fixa esse texto no seu coração, porque é o texto que vai levar você à vitória todos os dias. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo. Eu gosto dessa versão. O que o amor faz? Expulsa. Quando você está cheio de amor, do amor de Deus, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, o medo é expulso. Se você prestou atenção hoje na descrição, na mensagem que você recebeu no seu WhatsApp aí, da chamada para o culto de hoje, diz aqui: coragem, segundo o dicionário, é moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional moralmente difícil. Quando fala de coragem, o Pai já liberou isso para você. Deus quer levantar uma igreja corajosa. Eu falo isso muito, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é nos intimidar. Mas quando ele encontra uma igreja corajosa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ele bate em retirada. Amém? Porque o diabo sabe que ele não pode destruir você. Mas o que ele vai fazer? Ele vai minar o coração da esposa, do marido, dos filhos, qualquer situação. Para tentar o quê? Enfraquecer. Tem uma senhora chamada Vilma Laudelino, liberta da magia negra. Essa mulher tem um testemunho no YouTube, vocês podem procurar. Tem uma experiência incrível com Deus. E ela dizia o seguinte, que quando as pessoas iam fazer trabalho contra um crente, lá no lugar falava assim: olha, que esses bíblias não podem tocar. Mas nós podemos tentar enfraquecê-los. Olha só. Então, o diabo vai tentando fazer enfraquecer. Com uma situaçãozinha aqui, outra situaçãozinha ali, coloca uma amargurazinha ali, um ressentimento aqui, vai enfraquecendo. Enfraquece quem? Quem não está na presença. Porque quem está de joelhos não cai. Quem está de joelhos não cai. Mantenha-se de joelho. Você vai ver a vitória. Está entendendo isso? Mantenha-se o quê? De joelho, na presença. Esse esforço, como foi citado aqui, de você sair da sua zona de conforto, estar presente aqui, isso já derrubou muitos inimigos.
Acredite nisso. Porque as exigências nos faz fortes e a complacência nos faz fraco. Eu estava lembrando para um casal querido que eu atendi ali hoje, a nossa trajetória de família aqui nessa comunidade. Não foi uma trajetória fácil. Para chegarmos até aqui, houve muitas lágrimas, suor, fé. De sair lá da Cangaíba, onde só tem cangaceiro. Você nem sabe onde fica Cangaíba. De ônibus, para atender algumas famílias aqui em São Bernardo. Famílias brigando, quebrando pau. A gente sai de ônibus de lá e volta de ônibus. Meio de enchentes, tantas coisas. Agora que está fácil, eu vou desistir? Não vou não. Eu vou avançar. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus. Isso aqui não é forçação de palavra, não, é a nossa realidade de vida. É dia a dia, é 24 horas. Amanhã estamos na live de novo, ó, vendo milagres acontecer, sinais, maravilhas, prodígios, porque o Senhor é conosco. Você crê nisso? Em nome de Jesus, fica de pé comigo, por gentileza. Deus quer levantar nessa noite Josué e Caleb, homens e mulheres que não têm a sua vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira, o chamado e o propósito que o Senhor já chamou você de uma maneira sobrenatural. Eu busquei aqui o significado do nome Caleb. Tem origem hebraica e carrega consigo um significado poderoso. Apesar da sua tradução, que é cão, parecer curiosa, o nome Caleb relaciona-se à coragem, lealdade. Olha só que forte isso. Coragem, lealdade, determinação. É como o Pai te vê. Eu quero dizer para os homens dessa igreja, como eu sempre provoco os homens, né? E as mulheres também. Tem muitas mulheres aqui que são verdadeiros Calebs. Tem mulheres que não matam só um leão por dia, mata vários. Seja um Caleb na sua casa. Seja o quê? Cheio de coragem. Com outras palavras, seja homem. Homem de verdade. Amém? Ou seja, um homem em que as mulheres vão olhar para você, peraí, esse eu posso confiar. Eu falei para um conselho que eu dei para o meu amigo que vai se casar, né? Alguns dias aqui foi esse. Seja homem. Tenha coragem. Amém? Em nome de... Apareceu uma barata na sua casa, seja o primeiro ali. Acabou. Hã? É assim. Mexi com alguns aí. Ó, não manda eu fazer isso não, hein, mulher. O pastor tá brincando. O Pai quer dar para você coragem. O perfeito amor lança fora todo medo. Em nome do Senhor Jesus. Você pode estender as suas mãos, eu quero orar com você.